Muito bom dia a todos. Domingo, 17 de agosto, 10 horas da manhã. Aqui é bem o centro de Itajaí. Aqui é um calçadão principal. Aqui não trafegam carros, motos, né? Aqui é onde tem a parte mais forte do comércio. E vamos falar um pouco. Eu iniciei o vídeo ali com uns pets fakes, né? De cachorros, gatos. Não sei, acho que tinha gato também, tinha, né? E bem bacana ali a perfeição que eles fizeram aqueles bonequinhos, né? E falando para vocês sobre o trabalho de detetive, ontem eu fui fazer vigiar lá o cara que está traindo a mulher e tal. Só que é uma situação, não é o principal dessa situação, não é a questão da traição e, né, esse detalhe. O principal dessa investigação eu falei para vocês, essa investigação é um outro detetive que me passou. A investigação é dele, né? Eu estou trabalhando só com um agente auxiliar para fazer esse monitoramento, né? Mas o principal da questão, o que eu preciso captar nessa situação, a mulher do cara quer saber só se o cara está usando aliança ou não. Vocês podem pensar numa situação mais idiota do que essa? Porque ontem ele me falou exatamente assim a situação. O cara saiu de casa, foi morar na casa da mãe dele, estão separados, e a mulher quer só saber se o cara tá usando aliança ou não, cara. Eu pensei assim, cara, pode ter alguém tão idiota assim? Ela não tá preocupada se ele tá com outra mulher, se ele tá saindo com alguém, se ele tem outro interesse em outra pessoa, não. A mulher é idiota ao ponto de querer saber só se o cara tá usando aliança ou não. Daí o detetive esse já foi lá no escritório do cara, lá com uma conversa furada e tal, só para filmar a mão do cara para se o cara tava com aliança ou não. E ele já pegou uma vez o cara com aliança, outra vez o cara sem aliança. E daí ontem ele me chamou de noite. Não, tem que ir lá vigiar o cara e tal, e a situação é essa. Eu fui aqui do lado, aqui, mais ou menos próximo. Daí o cara sai, né? O cara sai com um amigo de carro e tal. Eu sigo, vou pro centrão de Balneário Camboriú, um lugar horrível de se andar. E sábado à noite lá, as ruas principais de Balneário Camboriú é um inferno, porque todo mundo quer desfilar os seus carrões, as suas mulheres, os seus cachorros. O centro de Balneário Camboriú é assim o tempo todo. Mas, principalmente sábado de noite, dia de balada e tal, é essa configuração. E os caras se enfiaram de carro lá. Se eu disser para vocês, é muito difícil tu seguir, mesmo de moto, um carro numa situação dessa. Porque tu não sabe se o cara vai dobrar, se o cara vai acelerar, se o cara vai diminuir. Tu não pode colar no cara, mas tu não pode deixar o cara se distanciar a ponto que tu perca ele. Ontem mesmo aconteceu, o cara nesse vai, não vai, segura, anda. Eu deixei o cara se distanciar um pouco,
o cara passou num sinal, no meio do trânsito, o sinal fechou para mim. Mas por quê? Porque eu estava dando uma distância segura, porque eu já estava seguindo os caras de carro a alguns quilômetros, e eu sempre penso, pô, como é que esses caras não se tocam que estão sendo seguidos? E os caras não se tocam. Daí os caras pegaram e me entraram num prédio, né? Num prédio que eles tinham controle até e tal. Entraram lá naquele prédio e pronto, eu fiz foto, fiz vídeo e tal. E eu imaginando que eu ia levar um chá de horas esperando para ver se aqueles caras saíam dali, se aqueles caras iam para uma balada, se os caras iam encontrar mulher e tal. Eu achei que era isso. Quando eu passei o vídeo pro detetive, disse, ó, assim os caras entraram num prédio, os caras têm até controle do portão e tal, entraram, e o máximo que eu consegui tentar ver foi o andar que o elevador parou, porque eu não podia colar nos caras para ver onde é que os caras estavam indo. E, claro, tudo isso numa distância segura para os caras não se tocar, né? E o detetive disse para mim, tá bom, tá feito, pode ir embora. A mulher queria só saber se o cara estava usando aliança ou não. E eu já tinha dito para ele mais cedo, né? Eu disse, olha, cara, visualizar alguém assim com uma aliança, praticamente impossível. Ou eles vão entrar em algum lugar, vão sentar, vão ficar por ali, ou vão tomar uma bebida, um negócio, de uma maneira que eu consiga chegar junto e talvez ver se o cara tá de aliança ou não. Agora, conseguir a imagem, a foto, o vídeo, já é bem mais complicado, né? Então, tu vê assim, ó, como tudo é tão perdido, cara. Ontem, claro, não tinha como eu ver, os caras entraram num carro, depois desceram lá num prédio, subiram num elevador, não vi nada, não vi a mão do cara, vi que era o cara e tal. Então, vocês veem assim, ó, pode ter alguém idiota a esse ponto, como essa mulher, onde tu pega assim, ó, a mulher queria só saber se o cara tava de aliança ou não. Não precisava mais seguir o cara, esperar ali onde é que eles iam, o que ia acontecer. Não, se não deu para ver que a mulher, a mão do cara, pronto, acabou a investigação ali. E tu consegue imaginar que alguém paga por isso? A mulher está pagando. E eu sei que esse detetive não cobra barato. Então a mulher está gastando um monte de dinheiro para saber se o cara está de aliança ou não. Resumo, existe gente idiota a um ponto, e eu já gravei aí nos vídeos anteriores, né? A pessoa que não se toca que uma relação acabou, ela teve que contratar um detetive, além do absurdo de querer saber só se o cara tá de aliança ou não. Ela não se toca que a história dela com o cara acabou. E essa aí eu tinha que contar pra vocês. O cara é um bichinho da goiaba, cara. O cara é um bichinho da goiaba. Daí eu pensei, cara, tudo bem, ninguém precisa ter altas apresentações, não precisa ser inteligente, não precisa ter um porte atlético, não precisa, né, sei lá, ter tudo que seja positivo num ser humano. Agora, também ser um bichinho da goiaba, cara. O cara é um bichinho da goiaba, cara. E a mulher querendo saber se o bichinho da goiaba tá de aliança ou não. Consegue imaginar um absurdo desse? Se eu contar para vocês que esse idiota aqui desse carro aqui, ó, esse idiota aí, o cara quase meteu o carro por em cima de mim, de uma rua que até é fechado, movimento aqui e tudo, e o cara estacionou ali, sei lá o que esse bicho da goiaba quer,
mas ainda meteu o carro quase em cima de mim. Tu consegue acreditar? Faz parte dos absurdos dos meus vídeos e dessa minha vida absurda. Fui!